Oi, gente! Espero que esteja muito bem com vocês. Antes de tudo, quero que vocês se inscrevam aqui no canal. Quero que vocês ativem o sininho das notificações também. E quero que vocês dêem aquele gostei se vocês gostarem do vídeo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o livro Uma Longa Jornada, de Nicholas Sparks. Esse livro, ele conta a história de um casal mais velho para um casal mais novo. No final, eles ajudam com o outro. Como assim? Vou explicar mais ou menos para vocês. O livro começa contando a história do casal mais velho, que é Ira e Ruth. Ruth, ela era uma professora, ela ajudava todos os alunos dela. Tinha um aluno que ela pedia para ir à casa dela, para ela poder auxiliar nas atividades, que era Daniel. E ela queria adotá-lo, porque ele não era... morava nem com o pai nem com a mãe, só com o irmão adotivo. E eles não cuidavam muito bem e tal. Daí, quando ela pensou em adotá-lo, o irmão do tio com sua esposa desapareceu com o menino. Nunca mais ela soube notícia. Ela sofreu muito com isso, mas depois passou. E ela, com o marido dela, toda vez que eles faziam data de casamento, né? Já mais um ano de casamento, eles iam a uma exposição, algo que pudesse comprar obra de arte. E eles compravam obra de arte, sim, e colocavam na casa deles, como era de costume, como eles gostavam, né? E então foi ali que começou essa paixão por arte. E como ela já estava mais idosa, ela acabou falecendo. E Ira ficou sozinho. Com 91 anos, ele ficou sozinho. Certo dia apareceu uma jovem ali na casa dele para poder falar sobre uma obra de arte que o falecido esposo dela tinha feito. A homenagem à professora que tanto auxiliou, tanto ajudou, tanto quis o bem dele. E Ira não entendeu muita coisa, pediu que a moça entrasse, que a moça explicasse, e foi que ela explicou. Meu falecido marido era Daniel, ele fez um retrato sobre Ruth, que era a professora dele. Aí foi onde Ira entendeu a história. E ela pediu por que ele tinha falecido, né? Aí foi onde ela explicou que ele teve uma doença, a doença agravou, e ele morreu com 33 anos. Muito jovem, sim, mas ela quis entregar a obra. E Ira já estava fazendo uma preparação para um leilão com essas obras que ele tinha. Porque ele sabia que daqui a um tempo ele ia falecer, e as obras iam ficar ali, empoeirar, ou até mesmo alguém ia jogar fora. Então ele quis fazer um leilão para que pudesse ser vendida a alguém que gostasse de verdade. Então ele começou a fazer. Só que um certo dia, ele foi passear com o carro dele, ele bateu na mureta da rua e lá caiu a ribanceira abaixo, lá ele ficou por alguns dias. Ele pensou no casamento que ele teve com Ruth, ele pensou nas brigas que ele teve com Ruth, nos momentos bons, ruins, tudo que ele viveu com Ruth. E ali ele ficou. E ali também deu uma certa parada na história do casal mais velho. E passou-se para o casal mais novo, que era Luke e Sofia. Aí ele conta que a Sofia, ela era uma universitária ali da cidade que Luke morava. E Luke era tipo um fazendeiro, que morava ele e a mãe dele, porque o pai dele tinha já falecido. O pai dele, ele era um homem gostava de montaria, a boi e tudo mais, essas coisas, de torneio e tudo mais. E Luke também gostava dessas coisas. Foi aonde ele começou também a participar desde novo. A mãe dele nunca achou nada contra. Desde o momento que um dia ele foi participar de um torneio, ele caiu do boi, o boi pisoteou a cabeça dele, desfigurou o rosto dele e quase morreu. A mãe dele entrou em desesperos, né? Já não tinha mais o pai dele, mas entrou em desesperos porque acontecer isso com o filho, né? Ninguém quer. Então ela
como nota a fazenda dela se ela não conseguisse pagar todas as despesas do hospital, porque teve muitas, né? Então foi aonde, quando o Luke se recuperou de tudo isso, começou de novo a participar dos rodeios, torneios e tudo mais, porque ele queria juntar um bocado de dinheiro para poder pagar mais prestações ali daquilo que ele teve de despesa no hospital. Mas a mãe dele não gostava dessa ideia, porque ela já tinha visto o filho dela desfigurado, quase morto, né? O boi pisoteou a cabeça. E aonde foi que entrou Sofia? Um dia teve festa ali na cidade, todos os jovens foram convidados. E aí, um certo período da festa, o ex-namorado de Sofia começou a incomodá-la, começou a brigar com ela, onde foi que Luke salvou ela. E aí, dali em diante, eles começaram a ter uma amizade muito próxima, ser-se visitado na casa um do outro. Ela, na verdade, não morava nem em casa, ela morava na Irmandade, que era tipo uns apartamentos que eles tinham, uns quartos apartamentos que eles tinham para cada jovem da universidade. Então ele começou a frequentar lá, ela começou a frequentar a fazenda, e depois, mais pro meio da história, assim, eles começaram a namorar. Ela, quando soube dessa história, né, ela não gostou também, nem a mãe dela gostou, nem ninguém ali gostou, porque na verdade era uma coisa que ia prejudicar a vida dele, mas ele quis fazer. Certo tempo da história, ele fala que ele não vai mais participar por conta que ele não vai adiantar ele ficar participando, que ele não ia ganhar o dinheiro. E ele viu que naquele momento que ele decidiu, ele estava no torneio. Ele decidiu por quê? Porque o boi que foi sorteado para ele foi o mesmo boi que quase matou ele. E ele sabia que de lá ele não ia sair vivo. E ele queria ficar ao lado de quem ele amasse e ao lado de quem ele sabe que ama ele. Então foi aonde ele decidiu parar. Como Sofia, ela estava fazendo faculdade de arte, ela quis um leilão para saber como é essas coisas, ela foi com Luke, né? Ela foi. Esse leilão era um leilão que Ira tinha mandado ser feito, né? E assim, gente, uma coisa que eu posso dizer para vocês, quem salvou Ira lá daquela ribanceira quando ele caiu foi Luke e foi Sofia, quando eles estavam vindo de uma viagem que eles tinham feito. E minutos depois, quando eles chegaram no hospital e tudo mais, ele faleceu. Ele deu uma carta de amor para Sofia, pensando que era a Ruth. Ela leu, ela soube de tudo assim, a história. Só que o que ela não, a Sofia e Luke não sabia é que o leilão que estava lá sendo feito, que eles estavam participando, era de Ira. Eles não sabiam disso, mas mesmo assim estavam participando. Como eles sabiam que a primeira obra era barata, eles queriam comprar. E aí era a primeira obra de quem? Era de Daniel, que estava sendo colocada ali para venda. Mas o que eles não sabiam é que se comprasse a obra de Daniel, ganhariam o restante das obras também e ficariam basicamente ricos, porque a obra de arte é muito cara e dá um monte de dinheiro. Ele com Luke quis dar um presente a Sofia e ele comprou a primeira obra. Sendo assim, ele ganhou o restante da obra, daí os homens falaram para ele que ele ganhou o restante das obras, ele não quis muito acreditar, disse que não precisava, que não era assim. Aí ele acabou aceitando. Aí foram para uma sala, lá explicaram tudo para ele assinou os contratos, tudo, ele ganhou uma boa parte do dinheiro lá e conseguiu pagar a despesa que ele teve lá no hospital, conseguiu ficar com a fazenda que a mãe dele tanto gostava, né? Conseguiu também pedir Sofia em casamento e também casaram e tiveram outra casa lá, né? E tudo se ajeitaram, né? Apesar de no começo do livro começar com uma coisa, no final do livro terminar com outra, mas então a história se juntou.
Viu como que os dois casais se juntaram e os dois se ajudaram? Viu como que é bonito?